Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Eleito em 2014 e reeleito em 2018 e 2022, ele cumpre na Assembleia Legislativa o seu terceiro mandato consecutivo, sendo o primeiro político cascavelense a atingir essa marca. Tenho a grata satisfação de receber no Jogo Aberto desse sábado o deputado estadual Márcio Pacheco, do Partido Progressistas. Boa noite, Márcio. Boa noite, Caio. Bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço, né? É uma alegria estar aqui com você mais uma vez. Velho frequentador dos nossos estúdios aqui. Graças a Deus. Obrigado por atender meu convite. Obrigado a você. Prazer falar com todos. Márcio, eu gosto muito de uma velha e espirituosa piada política em que um candidato, ao ser indagado sobre as razões pelas quais perdeu a eleição, ele respondeu: é simples, meu adversário fez mais votos do que eu. Ou seja, pode haver mil motivos para uma vitória ou uma derrota eleitoral, mas no final das contas é disso que se trata, né, Márcio? A voz do povo expressando soberanamente sua vontade nas urnas. Caio, e mais do que isso que nós conversávamos antes ali também, é importante a gente ter a coragem de participar. Verdade. De ser uma opção, né, das pessoas poderem ter uma opção a mais para fazer a escolha. A gente tem que sempre respeitar a vontade majoritária da população, mas assim, só ganha a eleição quem disputa. E para não perder é fácil, basta não disputar. Exatamente. Então a gente tem tido, né, graças tudo na vida, né? Tudo na vida. Então a gente tem tido essa coragem, essa vontade, né, de enfrentar os desafios, muitas vezes vencendo, nem sempre vencendo, mas sempre crescendo. Acho que era a Elis que falava, inclusive, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas sempre aprendendo, né, um pouco mais. Aquela música famosa dela, né? Então é mais ou menos isso. Agora, depois de sua terceira tentativa de eleger-se prefeito de Cascavel e terminar as 3 disputas em segundo lugar, você ainda alimenta o sonho de algum dia vir administrar o município? Caio, todo o político, né, que se preza, que faz política por paixão, como é o meu caso, faço porque acredito que é possível transformar vidas, promover o bem comum e principalmente defender aquilo que a gente acredita, os valores e princípios que alicerçam a nossa sociedade, e que tive a honra de ter sido eleito 3 vezes para a Assembleia Legislativa e ficar em segundo nas 3 disputas para prefeito. É evidente que esse sonho ele se mantém, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também entende, compreende que a gente tem que fazer uma leitura disso tudo, né? Às vezes tem um momento, né? Sempre colocando nas mãos de Deus, que a gente né, vive a nossa fé nesse sentido. Então, se um dia a gente entender que tem esse cenário oportuno para eu ser o prefeito de Cascavel, para mim vai ser uma imensa honra. Mas também, né, ao mesmo tempo, não deixo de dar o devido valor ao que eu faço hoje na Assembleia Legislativa, e eu sei o quanto que eu posso ajudar, continuar ajudando Cascavel, a região oeste do Paraná, seja na Assembleia Legislativa, seja no Congresso Nacional, enfim. Então, estou bem tranquilo, bem em paz, porque tive 6 resultados muito bons, né? 3 de vitórias e 3 em segundo lugar, querendo ou não, com vários candidatos sempre disputando a Prefeitura de Cascavel. Pois é, eu ia ressaltar esse ponto, né? Você é um político vitorioso, né? Depois de exercer o mandato vereador e até presidir a Câmara Municipal de Cascavel, vieram 3 eleições consecutivas para deputado estadual. Sim. Né? Um feito, como já frisei no início da entrevista, que nenhum outro cascavelense conseguiu. Agora, dizem que em qualquer desafio que venhamos a enfrentar na vida, a gente aprende muito mais com as derrotas do que com as vitórias, no sentido do aprendizado mesmo, né? Com os erros e também mais com os erros do que com os acertos. É isso mesmo? Caio, essa é uma verdade. Eu já tive essa experiência da vitória, né, de não vencer. Eu não digo nem derrota, Caio. Eu acho que a gente deixa de vencer. Claro. Porque a gente não pode pautar a vida da gente. O resultado é o que fica. É um insucesso naquele projeto, né? Mas assim, existe uma caminhada até o dia do resultado, que pode ser favorável ou não. Mas a caminhada, os amigos que você constrói, a experiência que você adquire, né, os contextos que você consegue crescer na caminhada, esses ficam para depois do resultado, seja ele vitorioso ou não. Então, de alguma maneira, a gente cresce. Mas não resta dúvida, Caio, de que quando você não vence, o crescimento que você tem, as avaliações que você faz, né, tudo isso realmente me parece ser maior mesmo nos resultados não positivos. Porque quando você vence, está tudo certo. É verdade. Você acha que deu tudo certo. Você não procura muita explicação, não procura explicação, ganhei, está tudo certo. Né? E às vezes pode não ter sido tudo certo, pode não ter sido só um fator que te levou naquele resultado. Agora, quando você perde, você avalia as vírgulas, né? Sim. O que eu fiz aqui, detalhes. o que aconteceu. E na outra, você já não comete mais aqueles deslizes, já tem uma maturidade maior. Então, com certeza, cresci muito. Hoje sou um político muito mais
maduro, né, do que era quando eu entrei na política, com certeza, né? Eu acho também, Márcio, que as campanhas eleitorais servem para o político ter um contato com a população, né? É na campanha que ele volta a conversar, né? Ele se elege, começa a cumprir o mandato, de certa maneira, quem vai para deputado estadual, vai para fora de sua região, fica lá 2 anos até chegar uma nova eleição, 4 anos, dependendo. Então, a campanha permite esse contato, voltar a conversar com as pessoas, isso é muito rico, né? Muitas pessoas, Caio, ficam até tristes com a gente, né? Porque você vai na campanha, você tem o tempo integralmente dedicado para aquilo. Para ir nas casas, para ir nos comércios, para conversar com as entidades, conversar com as pessoas. Passa a eleição, você vai planejar a execução do teu mandato, o planejamento, a execução do que você vai fazer. Quando você está no dia a dia, você está em Curitiba, no meu caso estou em Curitiba, 3 dias, volta para cá, tem que visitar várias cidades. E aí naturalmente tem os compromissos oficiais com lideranças políticas e exatamente. tudo, né? E naturalmente é impossível você dar a atenção para o eleitor que você consegue dar na campanha. Ah, mas o candidato depois sumiu. Não é que sumiu, está fazendo o papel para que ele se propôs, está cumprindo o mandato, né? Cumprindo o mandato, certamente atendendo às demandas que aquele cidadão passou. Exatamente, cumprindo aquilo que ele se comprometeu a fazer, o candidato, no caso, né? Então, Caio, muitas pessoas acabam não entendendo. E eu sinto pena, sabe, Caio, de não poder estar mais presente, porque realmente na campanha as pessoas são muito queridas com a gente. Elas abraçam, elas ficam felizes de ver que você está lá na casa delas. E trazem as demandas ali, as dores do dia a dia, né? Então, você sente o povo, esse calor do povo realmente é algo que... Do povo, assim, como um todo, eu digo, né? Com pessoas de todos os perfis, de todos os lugares, né? Mas na campanha a gente consegue estar lá de volta e dar um abraço, e é muito bacana isso. Agora, Márcio, nas democracias, essa é a regra mesmo, né? Terminada a eleição, juntam-se os cacos, né? Elabora-se o luto, né? Como a gente fala, normal. Sim, normal. Vira-se a página e a vida continua. No seu caso, ela segue lá na Assembleia, né? Sim. Que acaba de retomar os trabalhos com a eleição de uma nova mesa diretora. Quais são suas expectativas em relação ao novo comando da Casa, com Alexandre Cury agora na presidência, o nosso Gugu Bueno também, seu companheiro de Assembleia aqui de Cascavel, da região, na primeira secretaria, e quais os principais temas que estarão em pauta no ano, na sua visão? Caio, esse resultado da eleição do Alexandre Cury, do Gugu Bueno, ela era um resultado realmente esperado e desejado pela sociedade paranaense, né? Porque havia ali uma continuidade que já tinha chegado o tempo. Tinha esgotado já, né? Fazia-se necessária realmente essa mudança, essa renovação, né? O deputado Alexandre Cury é um deputado que tem realmente uma capacidade de ouvir e de atender demandas do Paraná inteiro, mas de maneira especial dos deputados, que de fato faz com que ele tenha um perfil que faz com que o deputado tenha uma atenção especial em relação a ele. O deputado Gugu Bueno, além de toda a sua característica de ser um político muito habilidoso, né, de ter sido meu primeiro secretário quando eu fui o presidente da Câmara aqui de Cascavel, eu me elegi vereador quando ele se elegeu vereador. Hoje eu sou deputado e ele é deputado. Sim. Então, nós temos uma amizade de longa data. Então, o nosso relacionamento, evidentemente, para mim, foi excelente esse resultado dele estar, né, numa das posições mais importantes da Assembleia Legislativa. Porque se ele atende bem todos os deputados, e ele precisa disso, porque a Assembleia ela existe a partir dos deputados, né? Mas para mim, em particular, que somos aqui da região oeste, foi um resultado que me deixou muito feliz. Então, eu acho que nós teremos bons momentos daqui para frente, com esse protagonismo, com essa vontade da Assembleia de estar presente. Teve agora, né, o título diamante de transparência, então isso tudo é resultado da gestão, mas também dos deputados, que também... A Assembleia recebeu pela Transparência Internacional? É o prêmio Diamante, né? É a única entidade, me parece, do Estado do Paraná que tem esse otorgado por qual entidade esse prêmio? Não acompanhei qual foi a entidade que concedeu, Caio, mas assim, um prêmio muito importante, né? Então, certamente será um novo momento de muitas ideias. Os debates continuam, tem todo esse debate ideológico que continua na Assembleia Legislativa e tem certamente aí todo esse trabalho do governo do Estado de pacificar o Estado, né? Que já fez isso e está conseguindo progredir muito o Estado por conta dessa harmonia que existe nos poderes, de maneira especial no Poder Legislativo do Paraná. E sobre as pautas que você, na sua visão, você acha que estarão em um debate mais intenso neste ano? Caio, mais fervoroso do que antes, inclusive. Retoma-se uma pauta muito ativa agora, discutindo pautas nacionais. Né? Volta de novo toda essa pré-campanha, esse pré-debate em relação ao que vai ser 2026. Naturalmente, mais um debate muito forte entre direita e esquerda. Né? Tá aí toda essa discussão. Isso veio para ficar, né?
Isso veio para ficar. E que bom que veio. Que Caio. bom. Né? Porque, de certa tínhamos forma... um movimento dominante até a eleição do ex-presidente Bolsonaro, que era a esquerda dominando todos os, digamos assim, ocupando majoritariamente todos os campos, na imprensa, nos debates, nas entidades, né? E a direita muito retraída, quase inexistente. Até o Bolsonaro... E aí ela se encoraja e nós temos hoje uma bela disputa realmente de ideias equilibrada e justa, né? Olha, Caio, as pessoas podem gostar ou não gostar do presidente Bolsonaro, mas para sempre vai existir um antes e um depois do presidente Bolsonaro. Sem dúvida. Ele, sem nenhuma dúvida, trouxe uma luz para algo que estava, de fato, oculto. Né? Havia ali como diz o Brasil Paralelo, um teatro de tesouras. Né? O conservadorismo estava reprimido. Eu acho que mais do que reprimido, Caio, estava inconsciente. Não havia ali não havia uma clareza, uma lucidez sobre o que é direito e o que é esquerda. Eu lá atrás, antes de Bolsonaro, já estive inclusive filiado, né, em partido de esquerda, porque para mim é o seguinte, era um partido político. Sim. Depois, quando vem a luz, você fala assim, gente, mas por que é que eu estive filiado naquele partido? Que nunca foi a minha linha. Nunca foi a linha do que eu penso, do que eu defendo, do que eu acredito. O partido era até então apenas um abrigo para você viabilizar uma candidatura. Exatamente. Então, toda essa situação que acontece hoje, essa polarização, ela acontece depois da presença do presidente Jair Bolsonaro e que agora está sendo feito um esforço muito grande para que ele não esteja na disputa em 2026, o que eu acho um ataque. Né? A democracia, sim, não permitiu que o presidente esteja na disputa, porque os crimes pelos quais ele é acusado é crime que antes você nem visualizava, isso do ponto de vista jurídico. Sim. Né? Jurídico, mas por que ele está sendo? Por que ele não pode ser candidato mesmo? Sim. Você demora para você encontrar o porquê que não. Mas, enfim, então agora na Assembleia também, Caio, naturalmente, esse debate ele vai tornar muito mais, né, alvoroçado, naturalmente, né, quem defende o PT, quem defende a esquerda, vai engrossar um pouco mais o discurso e, naturalmente, hoje temos deputados de direita que também têm essa consciência e que vão, naturalmente, fazer esse contraponto muito bem feito também na Assembleia Legislativa. E eu, com certeza, serei um desses que estarei promovendo e ajudando nesse debate que leva a luz também para a população. Nós vamos a um rápido intervalo, Márcio, e no próximo bloco eu queria saber quais são as comissões da Assembleia que você terá um papel mais ativo nessa legislatura, porque agora, na troca de comando, também foram constituídas, recompostas as comissões, aquelas permanentes, né? E tem também aquelas que são temporárias. E em que áreas você planeja também dar maior atenção neste ano, que, como você falou, é um ano que não tem eleições, mas é um ano de campanha já, né? Praticamente. Verdade. É verdade. Vamos rapidamente ao intervalo e já retornamos. Você está assistindo o Jogo Aberto nesta noite de sábado, em que recebo aqui nos estúdios da TV Tarobá o deputado estadual Márcio Pacheco, do Partido Progressistas. Márcio, então estamos retomando, né, o ano legislativo, né, lá na Assembleia. E quais são as comissões lá da casa em que você terá um papel mais ativo nesta legislatura? As principais... Você está presidindo uma, né? Sim, as principais comissões, Caio, em que todos os projetos, especialmente do governo, precisam de necessariamente tramitar, são a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e a Comissão de Finanças e Tributação. Então, ser membro da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, é hoje muito importante. Sim. Muito, porque um projeto que não é aprovado na CCJ, ele é arquivado de plano. O projeto só prospera para tramitar no plenário. Né? Ali é o filtro, o principal é o filtro, exatamente. Só prospera um projeto na Assembleia se ele for aprovado na CCJ. Então, é o primeiro passo. É o primeiro passo. O peso da CCJ é muito grande. E para minha grande honra, eu tenho a honra de continuar sendo membro da CCJ, que é uma disputa interna muito grande. Quantos membros são na comissão? São 13 deputados, 12 que votam e mais o presidente. 4. Em 54, né? Então, são 12 que votam e mais o presidente. Né? E a segunda comissão, Caio, é a Comissão de Finanças e Tributação. Eu também tenho a honra de ter conseguido continuar sendo o presidente dessa comissão. Você já era, né? Já era o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, continuo sendo o presidente dessa comissão. E aí outras comissões que são, na minha opinião, as mais importantes: saúde, educação, segurança pública, defesa das pessoas com deficiência, que eu sempre atuo muito na questão do autismo. Né? Então, continuo sendo membro de todas essas comissões também, que são, na minha opinião, muito importantes. Né? Agora, em que áreas você planeja dar maior atenção neste ano e quais os possíveis projetos de lei que você gostaria de colocar em debate? Caio, tem os projetos que a gente coloca em debate e tem aqueles que a gente luta para que não avancem na Assembleia.
São projetos ideológicos propostos de maneira especial pelo PT, pela esquerda, que pretendem, de fato, avançar nessa pauta ideológica, essa pauta woke de desestruturação das famílias, da sociedade. E esses projetos terão, evidentemente, como já tiveram até agora, o nosso forte enfrentamento. Né? E, ao mesmo tempo, trabalhar projetos não só que alicerçam a sociedade no sentido dessa defesa da família, da vida, defesa de quem produz, de quem trabalha, de quem gera renda, de quem gera emprego, do agronegócio, do setor produtivo. São pautas que estarão no meu cotidiano, trabalhando projetos para aprovar e ajudando o governo também a avançar nas pautas que forem apresentadas pelo governo. Então, será certamente, Caio, bastante forte essa questão dos debates ideológicos, que de certa forma são muito importantes, para não dizer os mais importantes, talvez, né? Sem dúvida. E certamente as pautas que sempre foram as nossas, né? As pautas em defesa daqueles que mais precisam, especialmente das pessoas com deficiência. A pauta do autismo sempre é uma pauta que está muito recorrente na sociedade e que é uma pauta que a gente vem trazendo desde lá. Os principais projetos hoje aprovados e leis na Assembleia que envolvem a questão do autismo, a grande maioria deles trazem, para minha honra, a nossa assinatura, a nossa autoria. Né? Então, será mais ou menos nessa linha. E, sem dúvida, o debate ideológico, por mais político que ele seja, na verdade, ele vai determinar lá na frente escolhas políticas da população, né? Fundamentais para a condução da sociedade. Queremos que tipo de sociedade? Uma sociedade libertina, uma sociedade que honra alguns princípios da família, não é? E a população, eu acho que ela aplaude muito, Caio, quando o político tem posição. Sim. Não é morno. Não é Maria vai com as outras. Está lá na Bíblia, Tem um lado. Está na Bíblia, né? Tem um lado. Qual que é o lado do deputado Márcio Pacheco? Então, as pessoas nunca vão ter dúvidas sobre o que eu defendo, o que eu acredito. Então, isso eu acho que é muito importante, porque daí a pessoa tem todo o direito de não votar. Né? Falar, eu não concordo, está tudo certo. O problema é a pessoa votar e, às vezes, não tendo clareza. E aí vira um estelionato eleitoral, né? Exatamente. Então, eu nunca fui eleito por estelionato eleitoral. Sempre as pessoas sabiam muito bem o que eu defendo, o que eu acredito. Então, é isso. Agora, Márcio, você é um político, isso já reafirmado, né, aqui, e a gente sabe disso, né? Declaradamente de direita, né? Que, relembrando, você mesmo já mencionou, que defende, por exemplo, o agronegócio, liberdade econômica, direito de propriedade, muito legítima questionado, defesa. E legítima defesa, direito de propriedade, extremamente questionado pelo atual governo, absurdamente, né? Absurdamente, com seus incentivos a invasões de propriedade, né? Questionamento, relativizando o direito da propriedade. Sim. Você também defende o ensino domiciliar e combate a ideologia de gênero, a politização nas salas de aula e essas outras pautas da chamada agenda woke, né? Sim. Agora, mesmo assim, Márcio, existem segmentos no eleitorado que eu vejo como um político de esquerda. Aqui você atribui essa percepção errônea. Você já mencionou que lá no início você foi filiado a partidos que não tinham significado nenhum, né? E que hoje, em alguns momentos, isso é cobrado, né? É por conta desse passado, Caio, de alienação coletiva, na qual eu também estive imerso por algum tempo, e aí tive essas filiações em partidos, né, que hoje, evidentemente, jamais eu estaria, mas que em algum momento, por essa alienação que havia antes do presidente Bolsonaro, né, então as pessoas ainda trazem, mas hoje elas já não me veem mais dessa maneira, Caio. Elas podem, eventualmente, podem até ter uma dúvida, mas já não me veem, já sabem que hoje é muito claro, né, o que eu defendo, o que eu acredito. E é muito tranquilo, sabe, Caio? Quando você tem tranquilidade para falar o que eu defendo isso. Eu defendi o presidente Bolsonaro na campanha, em primeiro e no segundo turno, quando já estava eleito, publicamente. Não foi na campanha, todos os meus materiais estavam com ele. E agora que a esquerda está no poder, seria muito cômodo, por exemplo, estar, né, mamando nas tetas aí do governo federal, né, se tivesse algum alinhamento com a esquerda. Mas não, continuamos firmes defendendo aquilo que nós acreditamos, porque a esquerda, ela vende, ela é uma propaganda enganosa. Ela diz defender as pautas do mais pobre, das minorias, mas é só um discurso falacioso para chegar ao poder e se manter no poder. É o poder acima de tudo, o poder a qualquer custo. Não é por aquilo que, de fato, eles vendem a ideia, né? Márcio, nesse contexto da polarização política entre direita e esquerda, que se observa cada vez mais radicalizado em todo o mundo, né? E, como falamos no primeiro bloco, veio para ficar mesmo, né? O mundo hoje tem duas forças equivalentes nesse debate. Como você vê nessa conjuntura a eleição de Donald Trump para presidir novamente os Estados Unidos, que vem com bandeiras conservadoras e de direitas extremamente explícitas, com muito mais intensidade e força do que no primeiro mandato dele? Cara, eu vou usar uma palavra que talvez seja até
Eu tenho uma leitura de que a eleição do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, cara, ela foi, de certa forma, providencial. No sentido literal da palavra, inclusive. Porque nós estávamos vendo a sociedade caminhar para um rumo de loucura, de insanidade. Assim, as pessoas defendendo coisas que você fala assim, gente, eu nunca imaginei que eu fosse ver uma coisa dessas. Sabe, nessa agenda woke, assim, de ideologia de gênero, identitária, de cultura, né? de morte, identitária, de pró-aborto, de contra a vida, entendeu? E aí, de repente, surge, né, o Donald Trump, depois de ter perdido aquela eleição para o Biden, e conseguir agora, né, graças a Deus, voltar realmente com muita clareza do que vai defender. E vem realmente colocar muita dificuldade no avanço dessas pautas identitárias e ideológicas. Botando o dedo na ferida, né? Colocando o dedo na ferida. Quantas coisas, eu acabei de publicar hoje, inclusive, esse decreto lá que ele faz. Olha, o esporte feminino será realizado por mulheres. É o que sempre foi. Claro. É justo, é natural, é sensato, é lúcido, Lógico, né? lógico. Essa descoberta lá do Elon Musk naquela USAID, né, que era o principal órgão do mundo que patrocinava as pautas ideológicas no Brasil e em muitos outros O países. dinheiro Então, agora, do contribuinte americano, né? bancando aquilo que o americano não defende, né? Que essas pautas. Então, Caio, eu fiquei... Nossa, eu assim, comemorei muito a eleição do Trump, porque a eleição dele traz um reflexo muito forte para o mundo e não vai ser diferente para o Brasil. Vale Temos a mesma problema, coisa que você falou para o Bolsonaro. Goste-se ou não do Trump, Sim. ele realmente veio para equilibrar esse jogo, né? E para mostrar que tem um lado, que tem um lado. existem dois lados, que existem dois entendimentos, né? Tem uma venda de uma narrativa, que é o que a esquerda faz, vende uma narrativa. Opa, agora nós temos alguém que contrapõe essa mentira com uma verdade, com algo que é natural, que é lúcido. Então, assim, eu fiquei muito feliz com a eleição dele, espero que a eleição dele traga, de fato, uma contribuição importante para que o Brasil, em 2026, também vire esse jogo, né, de não permitir que esse governo que está hoje no poder, vendendo muita narrativa, muita mentira, enganando o povo, continue, que possa haver uma mudança. Márcio, este é um ano em que teremos o desenrolar de dois fatos significativos para o setor de infraestrutura do Estado, que é o início da concessão das rodovias, que atende as regiões oeste e do oeste, né? Depois o leilão do lote 6, né? E o andamento da privatização da Ferroeste. Como você avalia os desdobramentos desses dois assuntos? Caio, a questão do pedágio, eu acho que assim, nós sofremos demais com os contratos anteriores que nos trouxeram tarifas absurdamente altas, sem nenhum resultado efetivo em termos de obras, de infraestruturas que pudessem facilitar a nossa vida. Não aconteceu, né? Especialmente enquanto oeste do Paraná. Porque nós somos aqui o agro, o setor produtivo do oeste do Paraná é o que tem a maior dificuldade de competitividade. Porque tudo é mais caro. Para chegar lá no Porto de Paranaguá é tudo muito mais caro. Imagine agora com essas praças que, mais uma vez, os preços não serão baixos, continuarão sendo altos, mas nós alimentamos muito, Caio, a esperança de que pelo menos agora possam acontecer as obras de duplicação. Quem que não quer ter uma BR-277 duplicada daqui a Curitiba, daqui a Foz do Iguaçu? Então, a nossa esperança maior é que essas obras aconteçam. Mas, de fato, não é o modelo que foi formatado pelo governo federal. Especialmente também porque teve aí o problema de não ter tido uma competição, né? No caso, né? Teve apenas uma empresa participando e aí, pronto, não teve desconto naquela tarifa, embora ela fosse, hoje, a tarifa básica mais baixa do que do pedágio anterior, mas mesmo assim, sem desconto, ela tem a tendência, com os degraus tarifários, de subir bastante, né? É importante, Caio, sempre esclarecer um ponto que parece como simples, mas que não é. Tem muitas pessoas que pensam que essas concessões foram feitas pelo governo do Estado. Sim, não e foram. Todo o processo de concessão do leilão foi feito por quem? Pelo governo federal. Ministério dos Transportes e Agência Nacional. Exatamente. Todas as BRs que circundam Cascavel são BRs federais. Então, nós votamos na Assembleia para que algumas rodovias estaduais, a 180, em alguns trechos do Sudoeste, por exemplo, pudessem incorporar nisso, para que elas também pudessem receber obras. Mas o processo todo foi feito pelo governo federal. Em relação à Ferroeste, Caio, eu penso que o governo está certamente fazendo as exigências necessárias para que nessa concessão, para que nessa privatização, se for o caso, as empresas possam corresponder à demanda que tem, para que a logística que hoje
pesa muito por conta de ser do transporte rodoviário, ela possa, de fato, baratear um pouco esse custo. Então, nós esperamos que, de fato, também, com a privatização se acontecer, que seja, de fato, feitas as obras estruturais que o setor produtivo tanto espera e precisa, né? A gente está caminhando para o final da entrevista, Márcio, e eu não poderia deixar de perguntar para você, até porque vi algumas matérias já saindo na imprensa, né? Para o ano eleitoral de 2026, já que neste ano é um ano não eleitoral, embora já com toda a efervescência política, quais são os seus planos? Eu estou cumprindo, nesse momento, o 3º mandato como deputado estadual da Assembleia Legislativa, com muita honra. Sou o primeiro político de Cascavel a atingir essa façanha de me eleger 3 vezes para um cargo de deputado na Assembleia Legislativa. Entendo que já tenho uma maturidade, dei uma contribuição e entendo que é momento de partir para um novo desafio. Sair da minha zona de conforto, de buscar uma reeleição para deputado estadual, talvez seria uma espécie de zona de conforto. Eu serei candidato, com a graça de Deus, a deputado federal em 2026. Entendo que no Congresso Nacional eu terei mais condições de defender com mais força as pautas que nós defendemos e ter mais força também para ajudar a nossa cidade de Cascavel, a região oeste do Paraná, o estado como um todo. Na política também é assim que funciona, né? Vai se abrindo espaços para a chegada de novas lideranças para outros cargos, né? Você, como falou, está cumprindo o seu 3º mandato. É hora realmente também de abrir essa possibilidade para outras lideranças do seu próprio grupo político, Sim. né? A oxigenação, Caio, a renovação, ela sempre faz bem para a política, sempre. Chega o momento, olha, venceu, já deu tua contribuição, deixa outra pessoa que está com vontade, que está com energia. Então, eu acho que essa renovação que eu vou propor também para o Congresso Nacional, que é uma renovação já com a maturidade da Assembleia Legislativa, eu acho que ela é importante para o Congresso Nacional e alguém vai desempenhar um bom trabalho na Assembleia Legislativa, ocupando a vaga que eu vou deixar na Assembleia Legislativa. Então, eu serei candidato a deputado federal, Caio. Deputado estadual Márcio Pacheco, obrigado mais uma vez por atender o meu convite, estar com a gente aqui batendo esse papo bem gostoso sobre política, né? E sobre o Paraná, sobre o futuro. Seja bem-vindo sempre. Obrigado mais uma vez. Obrigado aos telespectadores pela audiência. Um bom domingo. Até o próximo sábado. Boa noite.